essa data importante do 14 de julho, né? É uma data simbólica, a data que deu início aos movimentos libertários, né? E que representa todas aquelas conquistas do iluminismo, né? E, bom, é isso, então, tá? Eu, portanto, estou aqui, estou conhecendo quase todo mundo, né? E é um prazer, eu poderia aqui citar de todo, mas, de repente, uma pessoa não é citada e fica chato, tá? Mas eu estou vendo aqui um monte de gente que eu conheço e que eu tenho a melhor das considerações. Então, Susana, agora é isso. Você tatuar. Eu queria só dizer que essa janela é um presente que o Assis Brasil nos dá. O Assis, assim, hoje é o nosso mestre da oficina de ficção da Estação das Letras, mas ele, antes de mais nada, assim, bom, primeiro dispensa apresentações, mas eu quero sempre falar, né, que ele é um grande romancista, um grande ficcionista, além do grande mestre que é. Assim, já ganhou todos os prêmios imagináveis que vocês possam imaginar em ficção, com seus romances, né? Assim, muitos, né? Assim, Portugal Telecom, Machado de Assis, Jabuti, Açorianos, Açores, né? Açorianos, não sei por que eu botei Açorianos, né? O Açoriano, eu não sei por que eu botei, fiz a confusão. E com muitos desses romances foram se transformaram em filmes, né? Foram adaptados para o cinema, né? Eu nem sei por onde começar assim para falar do Assis. Então não começa. Tá? E nesse momento fica a gratidão do IEL por esse presente, que é ele vir conversar comigo, fazer um passeio pela literatura francesa, tá? É muito especial esse momento para nós. Então, vou deixar a palavra, todo mundo está esperando ele falar, então vai, Assis, que a palavra é sua, deixa para o final outros agradecimentos que certamente virão. Obrigada, meu amigo, por estar aqui no IEL. Obrigado eu, tá, pelo convite tão generoso, tão amável, um convite indeclinável, tá? E estou aqui especialmente para falar sobre um assunto que eu gosto muito, que é a literatura francesa. Dessa vez não é sobre criação literária, tá? É sobre literatura francesa, e dizer que essa minha, digamos, esse meu conhecimento da literatura francesa começou na escola, né? No tempo que nós tínhamos uma escola a valer mesmo no nosso país. E as pessoas da minha geração tiveram essa mesma escola, né? Aqui está a Valesca, por exemplo, né? Que tá, e ela também, quer dizer, teve essa mesma formação, tá? Em que havia um impulso muito grande, digamos, a literatura, as humanidades, de um modo geral, e no caso da França, no caso da literatura francesa, eu tive, igual aos meus contemporâneos, né, 4 anos de língua francesa, e 3 anos de literatura francesa, no curso clássico, né? Então, vamos lá. Então, na verdade, foram 7 anos, né, de língua e literatura francesa na escola, tá? E pronto, então eu sempre me senti uma pessoa ligada à cultura, né, e à literatura francesa, até por ser, digamos, uma língua latina e uma literatura que teve uma grande importância no nosso país
Eu diria assim, a partir do século XIX, tá? Os nossos escritores foram tremendamente influenciados pela literatura francesa. E a língua francesa era utilizada como língua de cultura. Então, digamos, os livros eram, digamos, livros em alemão ou livros em russo, em línguas, portanto, que não eram do domínio habitual das pessoas, chegavam ao Brasil em traduções francesas. Então, por isso é que, não é, digamos, intelectuais tinham esse acesso à literatura internacional via língua francesa. E, claro, e a própria literatura francesa vinha exercendo uma influência espantosa, né? Espantosa. E isso, portanto, eu vou colocar isso aí a partir de meados do século XIX, né? E entrou muito forte no final meados do século XIX, muito forte daí até o final do século XIX, até o início do século XX, um bom período, eu diria assim, até a década de 20 do século XX, mais ou menos por aí. Esse período houve um peso muito grande da literatura francesa entre nós, e da língua francesa. Tá? Depois, claro, a cultura muda, e isso é assim mesmo, mas as pessoas, portanto, como eu disse, da minha geração, né, e eu próprio, tivemos esse privilégio de termos aprendido a língua francesa e a sua literatura, que nós líamos no original, claro, não é? E isso, desde lá, então, isso me pegou com muita força. Eu não desdenho, gosto da literatura norte-americana, né? Principalmente os seus romancistas mais relevantes. Claro que sim, né? Na literatura portuguesa, né? Claro que sim. Né? E a literatura francesa ocupa um lugar bastante especial, né? Na minha vida e na minha vida intelectual, vamos dizer assim. Eu queria, assim, que você não se assustasse, tá? Mas é que eu quero fazer, assim, uma certa recorrida por alguns pontos da literatura francesa que são muito relevantes para mim. Não, que eu digo, não se assustem, né? Porque ele diz, não, mas ele vai vai começar por Michel de Montaigne, pelo amor de Deus, quando é que ele vai chegar no século? Nós não saímos nunca daqui. Mas, de fato, né? Não se assustem, portanto, tá? Vamos lá, eu posso começar antes até, posso começar com a Chanson de Roland, tá? Que é um texto medieval, e é um texto medieval que nos ensina muito a contenção da frase. Nós temos os pequenos capítulos da Chanson de Roland, são verdadeiras obras-primas de concisão. Quer dizer, portanto econômicos, né? E essa obra não se sabe por quem foi escrita, mas era um grande mestre, uma grande mestra, né? Que escreveu essa obra magistral, que é da Idade Média, que eu recomendo a leitura como aula de estilo, de economia de estilo. Tá? Bom, assim, ó, então eu falei em Michel de Montaigne. Né? Claro, é o grande nome, né, do Renascimento francês. Michel de Montaigne representa, assim, aquilo que se atingiu em níveis de reflexão na literatura renascentista inglesa, na literatura italiana,
renascentista. Michel de Montaigne representa isso na literatura francesa. Ele tem aquela sua obra, né, os ensaios, tá? E Michel de Montaigne denomina os ensaios porque essai, né, em francês, porque ele diz que eram ensaios mesmo, ensaios de texto, e não considerava nada daquilo definitivo, né? Então, por isso a gente falava de ensaios, tá? E ele é um grande pensador, um pensador que referia a assuntos atualíssimos, né? Como, por exemplo, a escravização dos índios. Tá? Ele tem um dos ensaios que eu considero geniais, que se chama Dos Coches, ou das carroças, ou das diligências, como quiserem traduzir, tá? Em que ele fala assim, que direito nós temos de ir às Américas e destruir civilizações muito superiores à nossa? Observem só, atenção, nós estamos falando dos anos 1500, tá? E aquele era um fenômeno atualíssimo. E ele ficou muito impressionado, porque levaram alguns pobres índios, coitados, como exposição lá em Paris. Ele ficou absolutamente indignado com aquilo. Esse é um pensamento do século XXI, pessoal. Tá? Então, é isso. Michel de Montaigne, eu aconselho, viu, muito a leitura, tá? Porque ele tem justamente essa visão humanista, claro, humanista, mas nenhum humanista europeu chegou nesse nível de atualização com relação aos acontecimentos do seu tempo, tá? E as coisas que o indignavam também a nós nos deixam indignados, tá? Então, eu digo assim, então, ensaios. Lorena pergunta, começar por qual livro dele? Ensaios. Pronto. Tá? Les Essais, né? Vocês poderão ver, talvez, alguém pode ter traduzido como os ensaios, mas, na verdade, como seria do francês, mas é assim, ensaios, pronto, tá? Há boas traduções, se por acaso você não lê francês, há traduções muito competentes, muito boas mesmo, que eu recomendo. Claro, nós poderíamos, então, entrar digamos, naqueles barrocos, né? Que estou dando grandes saltos aqui, né? Por favor, né? Tá? Então, Boileau, né? O grande orador, tá? Poderíamos pensar aí, vamos colocar, tá? Autores assim como Madame de Sévigné, tá? Com aquela delicadeza de escrita, né? E muito perspicaz, uma intelectual de ponta do seu tempo, tá? Que merece todos os elogios e merece ser recuperada. Mestre no estilo, tá? Mestre no estilo. Junto a isso, claro, mulher. Estamos falando do período de ouro, né, chamada, da literatura francesa. É, mulher, né, mulher, mulher das comédias. Né? Ele vivia na corte de Luís XIV, tá? Junto com um grande músico chamado Giovanni Battista Lully, que adotou na França o nome de Jean-Baptiste Lully, e eles trabalhavam em conjunto e produziram algumas das peças teatrais que elas eram musicais, era peça, mas elas tinham música, né? E com música do Lully, tá? Então aí nós temos no ápice disso Le Bourgeois Gentilhomme, né? O burguês gentilão, quer dizer, o burguês que quer
ser nobre, né? E, na verdade, ele não passa de um homem ridículo. Né? Nós tivemos aí também o, não é, o miserável, né? O Harpagon, né? Que era um ser espantosamente avarento, né? Por isso, avarento, né? O Harpagon, que os criados dele diziam: passamos fome aqui, nós podemos ver o sol através de uma fatia de pão, de tão miserável que ele é, assim que ele nos trata. Tá? Bom, daria para falar de Molière aqui o tempo inteiro. Né? O grande comediante, ele próprio ator, e pouca gente se lembra disso, ele foi ator, tinha uma companhia de teatro, né, que percorria, né, alguns lugares da Île-de-France, mais perto ali de Paris e de Versalhes, né, chamou a atenção do rei Luís XIV e se estabeleceu na corte. Então, mulher é um dos pontos fundamentais do barroco. Tá? Também Racine, tá? Racine também um grande pensador, um grande estilista da língua francesa. Tá? Esses são aqueles que a gente considera assim do século de ouro. Tá? Ele era o século de ouro na França porque era o século de Luís XIV. Tá? E naquele grande florescimento das artes, da música, tá? da literatura, do teatro, da escultura, da pintura. Né? Foi um grande século com um grande mecenas, que foi o rei Luís XIV. Né? Quer dizer, nós podemos debitar a ele muitas coisas bem desagradáveis, né? como seu vício pela guerra, e que, no entanto, no leito de morte, ele disse ao neto que o iria substituir, né? Dizia: não faça o que eu fiz, não faça a guerra nunca. Né? Ele acabou se arrependendo. Mas, enfim, em torno, portanto, de Luís XIV, em Versalhes, mais especificamente, reunia-se, claro, aquela corte toda, como a gente sabe, e depois, e também os grandes artistas da época. Muitos viviam em Paris, mas muitos viviam, talvez os melhores, viviam em Versalhes. Tá? Nós não podemos entender o século de ouro francês só pensando na literatura. Tá? Nós temos que entender no seu conjunto artístico e conjunto de pensamento. Dando grandes passos, né? No século XVIII francês, aliás, atenção, o século XVIII foi o melhor século que já existiu. Foi o século mais bonito, mais charmoso, mais instigante, mais irônico, mais sarcástico, mais criativo, mais cheio de ideias que a gente já teve, tá? E seguido que foi, né, pelo terrível século XIX, que foi o maior século de todos, né, que começou na Revolução Francesa e terminou no fim da Primeira Guerra Mundial. Um século horroroso, um século chato, um século horrível que só se regrediu. Século XX, pior ainda, tá? Mas século XVIII, realmente, o século XVIII nos deu um pensamento ágil, bonito, interessante, contrastante e, naturalmente, né, produziu também grandes pensadores e pensadoras. Tá? Assim, e aqui dentro da experiência francesa, naturalmente. E o grande nome que surge aí é Voltaire, François-Marie Arouet, que se fez apelidar de Voltaire. Né? Qual é a importância de Voltaire? Ele foi um iluminista, claro, junto com Diderot, D'Alembert, essa gente que fez a enciclopédia, tá?
que é essa peça magnífica do século XVIII, resumindo todo o pensamento do século XVIII, num sentido bastante crítico, vamos dizer assim, tá? E eu cito aqui Voltaire porque ele foi odiado, temido e adorado ao mesmo tempo, tá? É uma personalidade brilhante que, digamos, representava tudo que se estava cogitando no século XVIII como, naturalmente, o século das luzes, né? Le siècle des Lumières. E Voltaire significa tudo isso, simboliza tudo isso. Tá? E aqui eu gostaria de chamar a atenção para Voltaire como escritor. Tá? Ele tem Candide, né? L'Ingénue, que são novelas irônicas, sarcásticas, verdadeiramente destruidoras de todo o pensamento que era dominante anteriormente. Né? Ele representa o auge não apenas da literatura francesa, mas ele representa o auge do século XVIII. Tá? E eu fico assim impressionado, né, quando até às vezes, né, leio algumas coisas lá nos meus alunos regulares da PUC do Rio Grande do Sul, né, algumas coisas dele, diz, mas como ele é atual, eu digo, claro, claro. Ele é mais do que isso, né, ele é brilhante, tá? É um grande ensinamento para nós de que não se deve levar as instituições a sério. E, no entanto, ele era requisitado por diversos monarcas europeus que queriam que ele morasse nas suas respectivas cortes. Tá? Como o grande Frederico II da Prússia, tá? Que conseguiu que Voltaire fosse viver uma temporada lá no seu palácio de Sanssouci. E Voltaire, então, impressionava. Tá? Ninguém era indiferente a ele. Grande nome, portanto, do século XVIII, e que daria para falar até a meia-noite sobre ele aqui. Tá? Eu estou fazendo cortes imensos, imensos aqui. Tá? E eu já vou entrar, então, para uma transição aqui, tá? Que seria a transição, o final do século das luzes e o início do romantismo. E aí nós temos Stendhal. Stendhal, da Cartucha de Parma, mas principalmente o Vermelho e o Negro. O Vermelho e o Negro é um romance em que se vê digamos, o alpinismo social representado pelo Julien Sorel, né? Que ele foi galgando, né, todas as possibilidades da sociedade do seu tempo através da disfarçatez e da mentira. Tá? Ele foi realmente uma pessoa admirável como um personagem, né? Um personagem que eu gostaria de ter criado. Tá? Também era assim, muito sedutor e tal, essa coisa toda que a gente sabe. E o vermelho e o negro justamente representa isso, que ele foi religioso no início, né? Tá? E o negro disso, né? E depois o vermelho já é o período em que ele adere, portanto, às classes mais relevantes. Tá? Bom, mas, enfim, desculpa, eu estou fazendo cortes aqui. Tá? Mas nesse romantismo inicial, nós poderíamos colocar alguns herdeiros do iluminismo que já começavam a ter, portanto, novas ideias. E aí vou colocar um grande poeta, René de Chateaubriand, tá? Que escreveu um poema, René, né? Atente esse nome. Ele escreveu um poema que se tornou revolucionário, tá? Porque chamou atenção
para a individualidade, né? O romantismo é isso, né? É pensar em si mesmo, suas próprias dúvidas e tal. E tem um poema que começa: Levez-vous, orages désirés, que devez emporter René au confond du monde. Né? Levantai-vos, tempestades desejadas, que deveis erguer René levar René aos confins do mundo. Né? Então, ele era assim, um tipo reacionário, porque ele foi, inclusive, a favor da restauração borbônica, depois da queda de Napoleão. E, inclusive, foi para os Estados Unidos e tal. E ele é, assim, o protótipo. Junto com o Vigny, Alfred de Vigny, tá? Eu considero esses dois os grandes precursores do romantismo poético francês. Né? Eu posso também colocar, portanto, quando eu falei aqui no Vermelho e Negro, o Cartucha de Parma, tá? Do Stendhal, né? Também é dessa transição. Né? Então, Stendhal tem alguma coisa ainda do período anterior, mas já tem outra coisa nova do novo período. Na Cartucha de Parma, que é também um romance admirável, ele coloca uma personagem incrível, né? Que ele acompanha uma personagem no período napoleônico, tá? E ele é um sujeito assim meio pateta, né? Digamos, né? Essa personagem, esse homem, esse rapaz, né? E se lê ali, né? E ele se alista em diferentes regimentos e tudo, e ele acaba chegando quase destruído numa casa de uns amigos, e perguntam para ele o que tinha acontecido com ele. Ele disse: olha, eu não sei, eu estava no meio do negócio, era tiro de canhão para todo lado, era não sei o que mais, e vinham tropas inglesas, e muito confuso aquele dizendo: como se estivesse na Batalha de Waterloo. Ah, é? Sim, pronto. Tá? Era muito cômico o Conde Mosca, né? Italiano, né? O Conde Mosca, né? A grande personagem e tal, que reclamava do filho, porque o filho ia falar com o filho se atrevia a falar com ele sem usar peruca. Dá para entender isso? Acho que dá, né? Porque a peruca representava o antigo regime e os novos não usavam mais aquilo, usavam seu próprio cabelo solto, né? Bom, isso está na Cartucha de Parma, outro grande romance do Stendhal. Bom, aí podemos dar um passo em direção a um grande nome, que é Balzac, tá? Na comédia humana, né? Contraditório, vaidoso, se achava muito sedutor, mas não era. É, mas um grande escritor. Grande escritor por alguns livros, por outros, não. Inclusive, no início, ele usava pseudônimo, porque ele dizia: é muito ruim. Então, usava pseudônimo. Depois, Balzac começou a usar o seu próprio nome. Tá? E escreveu algumas obras-primas. Mas se a gente olhar com lupa essas obras-primas, nós vemos que elas têm muitas imperfeições. Tá? Tem uma obra que eu acho que é a obra mais conseguida dele, que é Ilusões Perdidas. Né, Ilusões Perdidas retrata um fenômeno do arrivismo, né, social, que é um poeta, né, da província que vai para Paris, se torna jornalista importante, que decidia tudo. Né? Ele era o árbitro
do bom e do belo, e ele acabou perdendo tudo e depois regressando para a sua cidade. Eu considero esse romance dele assim quase perfeito. A questão é assim, ó, é que Balzac tem algo muito interessante, viu? Que faz com que a gente esqueça as imperfeições da obra dele, que são as grandes personagens. Personagens como Père Goriot, por exemplo, né? Père Goriot era é um sujeito inteiro, né? Ele está inteiro como personagem. E por causa disso, nós somos arrastados a, a acompanhar o Père Goriot por por seus sofrimentos, né? Ele tinha duas filhas, né? E ele queria o melhor bem para elas, e ele vivia muito pobremente, né? E ele vendia suas coisas para poder dar o dinheiro para as filhas, mas as filhas já tinham casado e, enfim, e tinham lá a sua vida, né? Uma vida, digamos, enfim, né? Digamos, para os costumes da época não era a melhor coisa, né? Enfim, e ele, no entanto, vendia seus candelabros de prata para mandar dinheiro para ela. Sua grande desejo era ir para a calçada e ver as filhas passarem com os seus criados de libré, sabe? Ele ficava encantado e aquilo lhe bastava. Uma grande personagem. Mas a gente vai deixar de lado, né? Quer dizer, portanto, as imperfeições, incongruências, coincidências absurdas que Balzac faz acontecer, tá? Então ele é assim, ele é super poderoso, tá? Escrevia de uma maneira espantosa, né? Em quantidade, até porque ganhava por páginas, né? E era um pouquinho mafioso, né? Tem uma carta do Balzac para um jornal em que o jornal queria que ele colaborasse, com que Balzac fosse colaborador do jornal. Ele disse, com muito prazer, custa tanto, tal, ok, tudo bem. E só é o seguinte, PS, caso vocês publiquem uma crítica desfavorável a mim, eu deixo de colaborar. Vejam bem, é uma atitude, bom, Balzac, né? Era isso, ele era assim. Gastador, não havia dinheiro que chegasse. Tá? Uma mulher na Polônia, né, por carta, enfim, se apaixonou por ele e tudo, e aí o marido dela convenientemente morreu, então o Balzac convidou para casar com ele. Então, ele armou toda a casa, comprou tudo em antiquários. E a mulher, quando entrou na casa, desmaiou, porque ela disse, eu nunca vi tanta bobagem aqui. Né? Esse era o Balzac. Teria muitas coisas para contar para vocês. Né? Inclusive, a relação dele com o Victor Hugo. Quando eu vejo na literatura brasileira alguns ficarem preocupados, né, assim, pois é, mas o fulano está fazendo isso, eu não estou fazendo, ele aparece mais do que eu, esse tipo de coisa, né? É, assim, ó, o que eu vou dizer, né? É, que inspire-se no exemplo da convivência entre Balzac e Victor Hugo, né? Balzac e Victor Hugo. Então, assim, ó, eles eram amigos, quer dizer, era possível dois grandes, enormes e poderosos gênios da literatura habitando Paris na mesma época, tá? E nenhum implicava com o outro, tá? E seguramente eram bastante mais talentosos, né, do que nós, não é mesmo? Então, bom, aliás, há um episódio
Balzac morreu antes de Victor Hugo. Morreu, estava muito doente. As últimas palavras do Balzac foram: todo mundo chegou perto, porque ele ia dizer as últimas palavras, todo mundo queria anotar, foram lá com lápis e caneta, e ele disse as suas últimas palavras, que foram: é o café que me está matando. Essas foram as últimas palavras, porque ele bebia café manhã, tarde e noite. Então, as grandiosas últimas palavras dele foram essas. Bom, aí morreu. Victor Hugo foi ao sepultamento dele no Père Lachaise, que, como você sabe, o cemitério Père Lachaise é uma subida, né? Só vai subindo, só vai subindo. E eles puseram o esquife, né, o féretro, o Balzac, né, naquele carrinho, e foram subindo aquilo tudo. E Balzac, Victor Hugo era o que vinha logo, imediatamente atrás, claro, com uma grande personalidade e tal, todo mundo com o chapéu na mão, subindo, e de repente os homens do cemitério perderam o controle daquele carrinho, e aquele carrinho veio veio para trás, e veio, conseguiram puxar o Victor Hugo, e o esquife acabou batendo num túmulo lá, tá? Victor Hugo se sentou ali num daqueles túmulos, se abanou e disse: era só o que faltava, Victor Hugo ser atropelado e morto pelo cadáver de Balzac. Mas a relação entre eles foi muito boa. E agora talvez seja o momento de dizer alguma coisa sobre Victor Hugo. Bom, digamos, eu atribuo uma grande importância ao Victor Hugo sobre o aspecto por causa do seu lado social, né? Ele foi intransigente em relação ao seu pensamento. Ele era, digamos, socialista, vamos dizer assim, né, em termos, né? Teve um grande problema com Napoleão III, né? E que ele chamava Napoleão Le Petit, né? Pequeno, Napoleão Pequeno, sobrinho, né, de Napoleão Bonaparte, e se retirou para a ilha de Guernsey, né, que pertence à Inglaterra, como sabe, no Canal da Mancha. Durante todo o tempo em que Napoleão III foi imperador, tá? E ele foi, digamos, inclusive assim, personalidades como Georges Sand, né, a grande escritora francesa, né, poeta, que usava o nome masculino, né, disse para Napoleão III: você quer ser conhecido, quer passar para a história como o monarca que expulsou Victor Hugo da França? Victor Hugo, não havia nenhuma proposta para ele voltar para a França. Ele passou vários anos lá. Bom, escreveu, né, Os Admiráveis ali, e acabou depois, então, como eu disse, né, acabou voltando. Então, Pedro II visitou e Dom Pedro II tinha uma admiração fanática por Victor Hugo, mas era uma coisa assim realmente fanática. E quando foi a Paris pela primeira vez, ele disse, ele estava no hotel Ritz, né? E Dom Pedro II disse: procurem Victor Hugo, eu gostaria muito de recebê-lo. Aí voltaram com a informação. Ele disse que não vem visitar monarcas. Se quiser, vá à casa dele.
Dom Pedro II pegou uma caleche daquelas, vestido burguês, assim, foi lá sozinho, bateu na porta, disse, pois bem, estou aqui para conversar com você. Bom, tiveram uma conversa muito boa, e aí o Vitor Hugo disse, chamou os netos que estavam por ali, eram 3 netos, disse, venham conhecer o imperador do Brasil. E Dom Pedro II disse, aqui só há um imperador, que é Vitor Hugo. Foi essa história, né? Mas, enfim, Vitor Hugo se notabilizou por Notre Dame de Paris, claro, que logo em seguida passou a ser chamada de Corcunda de Notre Dame, tá? Mas o nome original é Notre Dame de Paris, que foi assim que ele escreveu com um propósito, Notre Dame de Paris. É que a catedral estava quase em ruínas. E o Renascimento quis recuperar o romantismo quis recuperar a Catedral de Notre Dame, porque aquilo representava, né, para os românticos, a Idade Média era muito relevante, né, era muito importante. Então, Victor Hugo escreveu Notre Dame de Paris para unir o povo francês em torno da restauração da Catedral de Notre Dame. Tá? E deu certo, tanto que ele foi contratado o arquiteto Viollet-le-Duc, que fez uma reforma, nem uma restauração, uma reforma na Catedral de Notre Dame. Tá? Aquelas gárgulas que estão ali não existiam. Foram colocadas no século XIX, desenhadas pelo arquiteto Viollet-le-Duc. Não sei se sabiam disso. Então, bom, mas enfim. Então, assim, afinal, o que é isso? É um romance tem vários conflitos aí, né? Mas talvez o conflito mais importante seja a, a oposição, né, entre a feiura e a beleza, né, que estavam representadas pela cigana Esmeralda. Tá? E, e pelo Corcunda, né? Tá? Ele é diria assim, uma espécie ele é de um documento sociológico, mas psicológico, principalmente. Né? Aquela coisa de mostrar que havia amor, mesmo num ser tão deformado, né, como era Quasimodo. E fez um grande sucesso. Os Miseráveis já não foi um sucesso tão grande, porque tratava de uma questão social bastante perturbadora, tá? Que é um viés que depois Zola usou no Germinal, tá? Que é um dos romances magníficos. Aqui nós já estamos dando um salto, porque senão não dá, nós temos que limitar aqui. Tá? Assim, ó, Germinal também trata, né, de uma questão social muito relevante, que é a vida dos mineiros franceses. Tá? E Victor Hugo, que é de uma geração anterior, tá, trata da prepotência policial, digamos assim. Né? O Jean Valjean, né, nos Miseráveis, a personagem central dos Miseráveis, uma concepção, tem uma concepção de personagem muito interessante, porque ele é um sujeito que tem digamos, ele tem algo que também é muito moderno, ele tem um passado a esconder.
ele pagou por um crime que ele cometeu, tá? Foi libertado e quis fazer uma vida nova, né? E acabou sendo perseguido. Quer dizer, a sociedade não perdoa, né? Então, digamos, Victor Hugo, com Os Miseráveis, consolidou-se, evidente, como grande escritor, que era, né, e continuou sendo, e por muitos é considerado assim o melhor, né, escritor francês, assim como o nosso Machado de Assis. Mas eu não gosto desses critérios de hipódromo, né? Quem é o melhor, né? Eu não gosto disso, tá? Eu acho que há espaço, aliás, eu já falava nisso. Bom, e no meio disso tudo aí, nós temos Flaubert com Madame Bovary, né? Que aqui eu poderia dar um curso inteiro só sobre Madame Bovary, que eu utilizo diariamente nas minhas aulas. Meus alunos devem estar até aqui comigo, né? Que, na verdade, eu cheguei a fazer uma aproximação, né, entre Madame Bovary e o Hamlet, porque em ambas as obras existe um conflito, que é o to be or not to be. Esse to be or not to be significa viver ou não viver, né? A gente traduz em ser ou não ser, mas, na verdade, o que o jovem príncipe está falando, o que é melhor? Viver, to be, ou não viver, not to be. Que foi o que Madame Bovary se colocou também no final, né? No final do romance ela se coloca também isso, né? Porque, como diz o Hamlet lá no seu segundo monólogo do To Be or Not to Be, que não é aquele da caveira, que não tem nada a ver com isso, tá? Diz o que é melhor, né? Enfrentar tudo isso de mal que o mundo nos oferece, ou partir desta para melhor. E sempre que é representado esse monólogo, os atores colocam um punhal no próprio peito, né? Então ele disse, é tão fácil, né? Enfrentar, é tão fácil sair desta, né? Desse mundo horrível. Ele diz, minha alma é um jardim cheio de espinhos. Sair disso e ir para um outro mundo. Mas esse outro mundo é um reino para o qual as pessoas vão e nunca regressam, e que, portanto, nós não sabemos o que há lá, né? Essa dúvida miletiana que se colocou, Madame Bovary no final, né? Quando ela está absolutamente desesperada por tudo aquilo, né? Que você sabe, claro, e então ela decide not to be, quer dizer, se suicida, né? Ingerindo veneno, como a gente sabe. Então, Flaubert tem uma força que instituiu, né, já o realismo já na década de 50, do século XIX, naturalmente. Tá? Esse, esse, esse foi o grande lance, digamos, do Flaubert, foi partir da observação, né, e assim escrever. Foi acusado e sofreu um processo judicial por ter escrito Madame Bovary. Mas não foi por problema de costumes nem nada disso, mas porque ele estaria representando um caso real, né? Um caso real, assim, que teria acontecido, né? Era e todo mundo sabia, tinha saído nos jornais. Então, Flaubert usou, tá? Usou o usou, portanto, esse caso para escrever Madame Bovary. Primeiro em fascículos, como sabem, fascículos de jornal, tá? E depois publicou em livro.
Então, foi acusado disso, sofreu um processo judicial, tá? Teve um brilhante advogado que defendeu a liberdade de expressão e tudo mais do artista, e chegou um ponto em que o juiz ele estava na frente do juiz, o juiz perguntou ao Flaubert, Monsieur Flaubert, qui est Madame Bovary? Ele disse, Monsieur le juge, Madame Bovary, c'est moi. Com isso, Flaubert quis dizer, tá, que Madame Bovary foi uma criação dele, partiu dele, estava dentro dele, e não fora dele. E essa frase, claro, se tornou famosa, né, como sabem. Isso aí foi um grande, né, um espantoso, quer dizer, processo judicial, e que tornou, de fato, aí deu uma relevância espantosa para o livro. E o livro se consagrou imediatamente, né? Foi daqueles êxitos instantâneos. Logo já participou do Cannes, né? E Flaubert era um grande estilista. Isso aí é uma coisa que pouca gente se dá conta. Assim como Stendhal também foi um grande estilista, tá? Mas, assim, ele cuidava as frases dele, e ele deu várias vezes o livro dele aos gritos, no pátio dele, lá na casa onde ele morava com a mãe dele, tá? Na Normandia. E ele cuidava da sonoridade das frases. Por isso, ler no original talvez seja mais interessante, que a gente consegue pegar toda essa sutileza, tá? Assim, só um instantinho, por gentileza, eu só quero resolver uma coisa aqui. É só uma coisinha aqui, só com licença aqui. Desculpem, isso aqui eu... Peraí. Então, assim, ele acabou se tornando, portanto, o que é isso? Tá? Se tornou, portanto, uma grande celebridade, e ele era esse estilista. Ele fala para um amigo dele, que foi um guru, né, dele, que lia os livros dele sempre, ele disse, imagina, esteve aqui o diretor do jornal, do Le Journal de Lyon, pedindo para mim para não usar o nome do jornal dele quando sair em livro, Madame Bovary. Imagina aquele cretino, etc, etc, etc. E a gente que está lendo pensa, mas tá certo, ele está indignado porque o sujeito quer interferir na criação dele, né? Mas não é isso que ele está preocupado, Flaubert. Ele diz, e agora, o que vai acontecer com as minhas pobres frases? Percebendo? O estilista, quer dizer, a cada vez que aparecesse Le Journal de Lyon, ele tinha de trocar por um outro jornal que tivesse a mesma cadência. Viram? Isso que era o estilista Flaubert. Depois entra aquela geração digamos,
de poetas, né, de poetas simbolistas que deixaram, enfim, a gente diz assim, simbolista, né, enfim, Paul Verlaine, Baudelaire, né, quem não gosta, né, Baudelaire, Paul Verlaine, né, Paul Verlaine, que gostava daquela sonoridade bonita, né, des chansons longues de violon de l'automne blessent mon cœur dans longueur monotone. Viram que coisa bonita, não? Viram? Ou então, o, il pleure dans la ville comme il pleut dans mon cœur. Quelle est cette longueur que pénètre mon cœur? Oh, le bruit de la pluie par terre et sur les toits pour un cœur qui s'ennuie. Ah, bom, traduzir isso é um assassinato, né? Mas, enfim, chove sobre a, chora sobre a cidade, como chove no meu coração. O que é esse ruído que penetra o meu coração? Oh, o ruído da chuva pelos telhados no chão, pela terra. Tá? Para um coração que se entedia. Isso em português ficou uma caricatura, né, horrorosa, né? Perde todo aquele brilho, né, aquela sonoridade, né? Bom, enfim, né, eu sou encantado com toda essa literatura, enfim, digamos, desses chamados simbolistas. Atenção, esses simbolistas surgiram com a geração impressionista francesa. Tá? Tem uma ligação muito forte. O impressionismo francês, como a gente sabe, né? Manet, Monet, Renoir, etc., né? Toda essa gente, né? Gostava justamente disso, né? De passar as impressões que lhe dá. Estava em luta com o naturalismo de Courbet, por exemplo. Tá? Então, o simbolismo francês, ele é justamente aquilo, é a versão literária do que faziam os impressionistas no, na pintura. Tá? Viram? Isso é muito importante. Pessoal, eu sempre digo assim, ó, quem escreve, talvez o que ele deva entender menos é de literatura. E tenha que entender das outras coisas todas, tá? E aí, quando eu digo isso, eu estou falando nas artes plásticas, estou falando na música, estou falando na arquitetura, estou falando nas ciências, na botânica, na física, na química. Não existe ficcionista nem poeta ignorante. Se existe pintura primitiva, não existe escrito primitivo, não existe literatura primitiva. Tá? A literatura é o resultado de um refinamento interior e de um grande conhecimento do mundo. Tá? E isso já vem desde lá, desde desde o início, desde os renascentistas, né? Tá? Então, os franceses, particularmente, sempre associaram a literatura às outras artes e aos outros conhecimentos, inclusive científicos e biológicos, etc. Tá? Bom, é claro que um apanhado desses é simplesmente uma coisa indecorosa, isso que eu fiz aqui com vocês, mas eu só quero concluir agora, porque não dá mais, teria mais outros, enfim, até. Eu queria agora dizendo quem que eu gosto agora, né, da França, está aqui, Pascal Quignard, tá? Pronto, está aqui, ó.
Pascal Quignard, tá? Esse aqui é um grande romance. Vila Amalia. Um grande, grande, grande romance. Tá? Esse aqui, La Frontière. Tá? Aqui tem os azulejos, tá? Do Palácio da Fronteira de Lisboa, tá vendo? E La Frontière, quer dizer, a fronteira, na verdade, se refere a esse palácio. Essa é uma novela delicadíssima e que se passa na restauração francesa, da restauração, perdão, na restauração portuguesa, né, relativamente à Espanha, né? Bom, tá? Esse aqui, ó, Tous les matins du monde, tá? Que é uma novelazinha admirável, que circula em torno da música. Aliás, foi feito um grande filme do Marcel Corneau, tá? Que é da década de início da década de 90, com esse mesmo nome, Tous les matins du monde, tá? Com o indefectível Gerard Depardieu, naturalmente, né? E o Michel Mayenne, que é falecido agora, né? Que faz o papel do Sieur de Sainte-Colombe, tá? Bom, enfim, é uma pena aí que essas coisas não estão traduzidas. Eu acho uma pena, né? Eu já propus aí para o pessoal traduzir e tudo, mas eu não sei, não são muito motivadas as nossas editoras. Bom, pessoal, chega, tá? Chega. Penso que eu falei muita coisa, espero, digamos, não ter chateado vocês, né? E peço desculpa também pelo, pela confusão de coisas, né? Tá, certo? Enfim, tá? Peço desculpa. Eu tenho aqui uma pergunta, peraí, alguém que perguntou sobre Manon Lescaut. Manon Lescaut, sim, é a personagem. É a personagem. Eu não falei no Abade Prévost, né, que foi o autor da Manon Lescaut. Ele é um livro, é uma novela que foi, na época, é do início do século XVIII, de 1730 ou 20, por aí, tá? Que narra a história que, assim, de uma vida escandalosa, digamos, tá? De Manon Lescaut. Acho interessante, tá? Aliás, foi feita uma ópera, Manon Lescaut, tá? Pelo Giacomo Puccini, e é uma ópera muito bonita, muito boa, né? Apesar de eu não ser assim muito pucciniano, né? Enfim, tem Madame Butterfly, que é uma ópera interessante, enfim. Mas o século XIX é muito triste mesmo, né? Muito chato mesmo. Então, na música não deu quase nada. Né? Fala em Beethoven. Beethoven Beethoven era um general da banda, né? Que é cheio de ruído, né? Quem escreve a Batalha de Wellington não pode ser considerado um grande compositor, sem dúvida nenhuma. Tá? É só ruído e é assim, ó, é, Mozart, claro, é a grande, né? É absolutamente insuperável. Então digamos, é o refinado de um quarteto, né? Já Beethoven é o general da banda, sabe? Aquela coisa assim para épater les bourgeois, né? Bom, desculpa, senão vou começar a falar de música e tá? É, então assim, ó, alguém pede, claro, que conseguir a lista desses livros mencionados. Claro, com prazer eu vou fazer assim
eu passo para o pessoal aí da estação, tá? Que pode depois distribuir, tá? Pronto. Bom, então tá, não é? Tá? Como dizia o Quintana, quando alguém estava chateando o Quintana, ele dizia, então tá, não é? Pronto, né? Ele já despachava o índio. Não, de jeito nenhum. Eu É, queria, uma das coisas que você falou que eu fiquei assim tão feliz, né, de constatar junto, que alguém constatasse, né, é sobre essa questão do simbolismo francês, né, ter se inspirado, né, quer dizer, no impressionismo, né, quer surgiu dizer, junto. como É, eles. Aí é, você tem Rimbaud, aí você vai Baudelaire, todos eles são, na verdade, os textos são verdadeiras pinturas, né? claro, são impressões, né? São impressões. Então, quando Vilhena diz, né, aquilo, né, da chuva que cai e tal, ele está falando das impressões que lhe causa aquilo, que é o impressionista falava nisso mesmo, né? As impressões das cores, né, que ele causava, né? Então, as coisas estão ligadas. Não existe fenômeno cultural que não se ligue a outro. Não existe. Fim. Pronto. Tá? Isso Nada acontece isolado, é, né? pois é. De um modo Tá. isolado, né? Eu podia falar alguma coisinha? Fala Claro. Vera É Lins, a porque mestra. essa ligação que você gostou do simbolismo com o impressionismo é muito boa para a gente rever os simbolistas brasileiros que foram relegados, né? E era um modernismo carioca, né? Estavam muito ligados aos franceses, né? Amavam os franceses simbolistas, então achei legal essa relação também. Tem uma arte. Bom, pois Tem uma eu acho que alguém está com o microfone aberto. Pois é, eu não consigo Bom, desligar. não se dá conta. Não, 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 não é você não, Vera Lins, não é. Alguém que está com o microfone. Então assim, ó, de fato, essa relação existe. Existe. Eu talvez colocasse um pouquinho antes aqui no nosso país, né? Tá? Do Afonso de Guimarães, por exemplo, né? Que já é um pouco anterior ao, né? Vozes veladas, veludosas vozes, Uhum. volúpias dos violões, vozes veladas, vogam nos velhos vórtices velados das vivas vãs vulcanizadas. Essa repetição desse ver, não é? É típico daquilo, les sanglots de violon, de l'automne, Blaise Montaigne, compreende? Então, e isso, claro, tudo isso faz sentido, né? Faz sentido. Tem uma Bom, pergunta aqui, que eu acho que você já falou, mas ela pergunta qual o autor francês, o Alberto, né, atual sim, que atrai. Você já eu, tinha falado do Pascal, né? eu já escrevi, eu Mas escrevi no chat aqui, escrevi, Pascal Quignon. você que respondeu, tá? Eu não tinha, Tá. então tinha me dado conta. Exatamente, quer dizer, é a mesma geração, ele é nascido em 44, eu creio, né? E ganhou o prêmio Goncourt com outro livro chamado Ombre, Sombras, né? E é pianista, é violoncelista, se apresentou na sala Cecília Meirelles com o conjunto dele, tá? Eu tinha um livro que falava um negócio de orquestra sinfônica e eu quis oferecer quando eu fui, né? Rapaz, mandei e-mail para a editora, né? Para a Chet e tal. Gostaria de me encontrar com ele, ao menos tomar um cafezinho e tal. E nada, não respondi, não respondi. No fim eu disse, mas afinal, o que acontece? Eu quero oferecer meu livro para ele, né? Que ele não vai ler, claro que ele não vai ler, mas enfim. Aí ele disse, não, eu sinto muito dizer, il est un
quer dizer, ele é um urso, ele não sai de casa, não se encontra com ninguém, tá? Mas eu sei que ele tem viajado, mas então ele é muito reticente com novas pessoas e tudo mais. É um tipo bem... Mas, enfim, cada qual é como é, né? Não digo nada de novo com isso. Assis, eu tenho uma pergunta para você. Assim, Sim. por que a literatura francesa e a contemporânea, inclusive, né? Assim, por que não as traduções são tão parcas, né? Hoje, a gente não tem notícia. Por exemplo, a poesia francesa, sabe, eu acompanho um ou outro Sim, claro, que claro. chega até nós, né? É, Mas a gente não tem nada. Poesia. Agora você nos traz o Pascal, mas eu é, não tinha notícia. pois então, pois é isso aí, né? Não sei, as editoras têm algum problema, mas eu penso, tá, que isso é o momento que nós estamos vivendo, isso vai, digamos, reverter, né? Isso vai reverter, quer dizer, vai, de repente, de repente começa a publicar Pascal Quignard, aí as pessoas vão querer outros autores, e então é uma coisa assim, né? Mas eu É, não sei. quem traduz muito do francês é o Júlio Castagnon, né? Ele Sim. traduziu Uhum. Baudelaire e ele traduziu uns poetas contemporâneos também. Eu tenho os livros, mas não me lembro assim dos nomes. Ele Uhum. está Não, muito ligado, né? Aí, então, aí que você está falando é porque é exceção, não é? é, Né? Compreende? Então, quer dizer, mostrar uma exceção, eu acho bom, acho bonito, mas mostra, por outro lado, o quanto a gente está devendo, né? De, digamos, Mesmo a oferecer. prosa a prosa não chega aqui, a prosa contemporânea. é. Não Não, não, chega. não chega. Não, não chega. Falar em Não chega. romances da Não, francesa não, não, aqui. não, 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 não. E isso vinha muito, depois parou. Tá? Isso é, digamos, é o desinteresse pela língua francesa, pela cultura francesa, enfim, né? Substituído, claro, pela língua inglesa, né? Nada contra, hein? Nada contra. Hein? A literatura norte-americana é muito boa, poderosa, né? Mas eu digo, de fato, eu acho que isso tudo faz parte daquilo que é digamos, o não trabalhar com a língua francesa também não estimula e pronto, quer dizer, é preciso haver uma digamos, um momento, né? Haver um momento para que isso aí aconteça, né? Eu acho Pois que os franceses chegam mais os teóricos, né, franceses para a gente, né, sim, os sim, psicanalistas, exatamente, os teóricos. Eu fui claro, olhar aqui claro. para ver se encontrei Pascal Quignard. Eu Ah, queria encontrar os poetas não, que não, ele traduziu, mas nós tivemos isso muito forte na década de 80, né? 70, 80, é, com estruturalismo, né? Tá? É, Sim, ódio à música. Sim. Aqui o Alberto Mejia está dizendo para nós que o Ódio à Música, que é um livro do Pascal Quignard, foi traduzido para o espanhol. Por que ele fala em ódio à música? Ele fala ele fala em duas circunstâncias, né? Assim, quando ele viu as orquestras que se formaram nos campos de concentração, né? E então ele trata desse assunto, portanto ele diz: eu passei a ter ódio à música, né? Vendo isso, e ele se refere a outra coisa que eu acho muito interessante. Ele diz que nós somos saturados pela música. As pessoas ouvem música desde que acordam e dormem ouvindo música. Tá? Então, os ouvidos ficam saturados e embotados, nem sabem mais o que estão ouvindo. Tá?
Então ele diz, então ele também fala, né? O outro ódio à música que eu tenho é isso, né? É também por causa disso, esse uso excessivo, né? Exorbitante e degradante que é feito da música. Música de fundo, por exemplo, né? Que é uma coisa abominável, né? Música para estudar é abominável, né? Música tem que sentar e ouvir, pronto, né? É impossível fazer duas coisas ao mesmo tempo. Essa é uma fala que só um músico, digamos, diz, né? Como você. Você é um escritor, mas você é um violoncelista. Sim, Ainda é, né? Você ainda toca, não, eu tenho muito né? respeito não, eu tenho muito respeito à música, não. Música não dá, ou se faz profissionalmente ou não se faz. Né? Não, né? Não dá. Não dá. Amadoristicamente fazer música é um assassinato. Não, Né? não, mas o teu violoncelo você ainda toca alguma Não coisa em casa tenho, para você? não tenho. Eu vendi por um preço simbólico a um jovem violoncelista que precisava e eu tinha um bom instrumento, sem dúvida. E um Giuseppe Baldantoni de 1838 de Ancona, e eu vendi assim, hoje seriam, sei lá, R$ 100. Foi só um símbolo. O jovem estudante precisava de instrumento, né? Então não, ou faz bem feito ou não faz. Música é assim. Né? É assim mesmo. Assis, a Ah, gente já está chegando no final do encontro. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós, assim, eu não sei se você vai querer, né? É assim, porque o teu próximo livro é sobre, tem a música, né, como, digamos, o tema, né, a música. é. Quer dizer para nós, falar alguma coisa? E daqui um pouco você volta já com o livro na mão para conversar com a gente, né? Já estou amarrando aqui Não, eu já estou a com o sua livro na mão volta. aqui, mas isso aqui é um xerox, tá? É 454 páginas. Uau! Está pronto. Tá? Mozart. Leopoldo. Atenção. Mozart, vírgula, Leopoldo. O livro é sobre Leopoldo Mozart, não sobre o filho dele. Ah, é o pai? É o pai. Meu pai. É E o escrito outro é em... Amadeus. Aquele é Wolfgang Amadeus, e o Não, pai é o Leopoldo Wolfgang Mozart. Amadeus. É. Então, o primeiro nome dele, o primeiro do Mozart, né, era Wolfgang, né? Amadeus, ou Gottlieb. E Uhum. ele traduziu para Amadeus, né? Latinizou para Amadeus. E, e esse é sobre o pai, escrito em primeira pessoa, é o pai falando. Que legal. Agora, é um livro que não vai sair no Brasil, creio que não. Creio que não. É um livro muito difícil. Eu não tenho o menor interesse para as editoras. Não, estou consciente disso e não me preocupa nem um pouquinho. Para as editoras brasileiras. Por que Ele é um você livro... fala que é difícil, Assis? Ele é difícil porque os referenciais são do iluminismo na transição para o romantismo na Europa Central. Tá? Vai interessar para o público brasileiro isso? Super interessante. Ah, Mas sim, é O claro super que sim. romantismo interessante. Para você, sim. alemão, quer dizer, Sim, da Europa Central, do iluminismo alemão católico do sul da Alemanha e da Áustria, que lá houve o iluminismo. O iluminismo não ateu como o de Voltaire, mas o iluminismo católico, apostólico romano. E eram pessoas que queriam entender racionalmente a religião. E abominavam novenas, procissões, e tudo isso, que consideravam tudo isso superstição.
E o pai do Amadeus, né, era um iluminista católico e detestava as práticas religiosas por coisas medievais que diziam, né? Então, o que se pode esperar da recepção no Brasil de um livro como esse, né? Passa em revista o pensamento filosófico da Europa Central, como eu disse, e das concepções musicais desse Eu período. quero ler, você vai Eu também. Você vai ter que publicar esse livro aqui. Não sei, é assim, ó, eu não estou realmente, não tenho a menor preocupação em publicar no Brasil. Possivelmente vai sair, mas eu não vou procurar, tá? Então é isso aí. Agora, na Europa, sim, né? Eu poderia talvez publicar pela L'Harmattan, onde saíram 2 livros meus, né, de Paris. Eu poderia, a possibilidade da editora Sujet de Bremen, que publicou o meu Figura na Sombra, saiu final do ano passado, por aí. Né? Em alemão? Sim, saiu. Não, é. Então, eu acho que lá poderão entender, quer dizer, poderão interessar-se. Contudo, digamos, como está escrito Mozart na capa, pode ser que as pessoas procurando no Google, né, encontrem ali, né, e é isso. Não é uma biografia, é um romance, atenção, é um romance, puro romance. E pronto. Estamos aguardando, viu? Tá, É. quando sair eu converso, A tá? gente aqui quer, Com tá? A gente vocês, está com, torcendo. com vocês, tá? Pronto, é isso aí. Ai, Assis, Uhum. queria, Obrigado. sim, agradecer muito esse passeio pela literatura francesa. Já deixar aqui o convite para um curso sobre Madame Bovary. 4 encontros, assim, que você fale. Tá, você falou, eu dou um Atenção, curso atenção. Madame Não, Bovary. atenção, tem uma coisa. Essa Eu uma pego passada assim, ó. tá. Hã? Essa passada em revista Hã? pela literatura francesa foi naturalmente são escolhas minhas Claro. dos nomes em que eu falei quer dizer, uma perspectiva pessoal minha, né? Claro, Tá? claro. Quer dizer, não pode ser considerado, digamos, um um curso, compreende? Porque senão, dizer, não, mas está faltando fulano, está faltando isso, está faltando aquilo. Claro, Não, não, claro, não. é evidente, Eu né? Isso aí são minhas preferências, digamos, dentro da literatura francesa. estou reservando alguns encontros para Madame Bovary, para Flaubert. É? Uma Zola também. maravilha, hein? Hã? Ah, Zola. Zola. Zola, tudo Zola, isso. A gente tem quase. São poucas pessoas que podem trazer esse olhar, né? Enfim, organizar a leitura da gente sobre esses autores, né? Então, já claro. fica no ar aqui. Eu pego o Tá pessoal certo. assim, viu, gente? Da Na hora. meia-noite, da Eu meia-noite prometo às 6 da manhã, eu tenho disponível. Só que eu tenho que achar um momento para dormir. umas férias aí, assim, né? Eu não tenho férias. Eu não Que tenho férias. férias, né? Assim. Não tenho férias. Ai, ai. É, Tá, então, assim, tá, agradecer, né? tá. Antes de nos despedir, eu queria anunciar que na semana que vem começa um curso aqui na estação, um curso caro, não é caro, caro, a Estação das Letras de Querido, que é um curso com a Tereza Cristina Cerdeira, que há pouco estava aqui conosco, estava aqui, eu vi, agora não estou vendo mais, sobre José Saramago. José Saramago e a sobrevivência da utopia. São 4 terças-feiras
tá? A partir do dia 19, tá? Todos que estão aqui e os alunos da estação têm 30% de desconto. Eu estou fazendo a divulgação, tá aqui, ajudem a gente a divulgar o curso, é um curso... Está aqui a Tatiana, olha só, a Tatiana é fantástica, olha, colocou aqui a divulgação, tá? E queria que vocês vissem também os outros programas, né? Eu só queria dizer uma coisa. Eu participei de uma mesa há 2 ou 3 semanas com a Tereza Cristina, que era uma mesa sobre o Saramago, tá? E eu falei sobre ensaio sobre a cegueira e ela falou esse tema, tá? Que eu achei muito interessante, tá? Que é inclusive um tema polêmico, tá? Ela tem uma posição muito interessante com relação à utopia e o José Saramago, né? Que muitos dizem, né? Quer dizer, ele acabou com a utopia, né? E na verdade ela tem uma posição que eu gosto muito, que vem a ser justamente que ela demonstra a permanência da utopia na obra do José Saramago, tá? Uma atitude intelectual ousada e muito bem fundamentada, né? Realmente, que bom que ela vai Está falar. aqui conosco, viu? Ela Fala, é minha Vera. colega lá na UFRJ, na literatura Então, portuguesa, eu acho. não, eu admiro muito É. ela, o trabalho dela, sem dúvida. É uma alegria para a gente poder assim, promover esse curso com a Tereza. Realmente é um estudo que, desde sempre, talvez hoje, no Brasil, é uma das pessoas que tenham, né, mais conheçam, né, que tenham um trabalho Saramago. de muitos anos, Sim, muitos claro, anos. décadas, né? Décadas. E ela tem essa atitude, digamos assim, essa posição teórico-reflexiva sobre a obra do Saramago, que eu considero original, né? Muito interessante mesmo, tá? Porque vai numa certa contracorrente e ótimo, bom que ela vai tratar desse tema. Gente, a partir do dia 19, tá? Estamos aí, se puderem divulgar para nós, é bom. A gente sempre está precisando de divulgação, viu? Assis, muito obrigada mais uma vez. De Nosso nada, mestre de nada. começou um curso agora, semana passada, um curso breve. Breve do Assis nunca é tão breve, é um curso sempre maior, né? Mas que ele nunca... Curso de bolso, né? Sobre romance. Não, é um curso de bolso, mas é um curso imperdível sobre ficção, né? Intensivíssimo. Então, intensivíssimo, Gente, e a vocês também, obrigada pela presença, tá? Obrigado pela companhia de todo mundo aí, tá? Fiquei muito Entrem feliz no IEL. pela Entrem lá no assistência. IEL para ver a programação. Obrigada, foi ótimo. Tá bom. Tá bom. Obrigado a todos. Beijo em todos. Obrigada, boa noite. Boa e agora, noite. como eu desligo, você desliga, como é que é? A Tatiana, Pode deixar que eu desliga. Tá. As pessoas vão saindo, e ela depois acaba... tem uma expressão que ela usa. Como é que é, Tati? A expressão quando você diz que vai o quê? Derrubar. Derrubar. Ela derruba a gente. Derruba a gente, tá certo. Essa Faz expressão muito bem aí. mesmo. Tá bom? Tá, antes que ela me derrube, Beijo, eu já tô saindo.